Olá, pessoal, boa noite. Antes de iniciarmos, pergunto se todos me veem e ouvem bem. Estou aqui com o fone para não atrapalhar a gravação. Speaker de fone, o microfone está ok. A câmera está ok. Ah, faltava só isso aqui. E eu, creio que estamos 100%. Inicialmente, sejam muito bem-vindos à aula inaugural do meu Reta Final para o MP da Bahia. Eu quero conversar com vocês hoje, naturalmente, sobre o concurso em si, mas, sobretudo, acerca do reta final, de como ele é construído, para quem é interessante essa reta final, o que integra essa reta final, a diferença entre a última reta final que eu fiz para o MP da Bahia e a reta final atual, qual é o momento do concurso, em que ponto ele se encontra, de sorte a que todos vocês possam tomar uma decisão acerca da pertinência ou não de ingressarem no curso, ok? Eu preparei aqui uma apresentação a fim de orientar melhor o andamento da aula e também para a gente aqui objetivar o nosso bate-papo. Pois bem, bom, pessoal, eu acredito que todos que estão aqui sabem que se aproxima mais um concurso para membro do Ministério Público do Estado da Bahia. E também acho que todos que estão aqui têm uma noção de que, para a aprovação em um concurso, é muito importante conhecer a prova e se preparar em conformidade exatamente com os contornos da sua prova específica. Acho que todos buscam, de fato, uma preparação estratégica nessa linha de raciocínio, no sentido de que haja uma seleção dos temas a serem lidos, no sentido de que haja uma boa coalizão entre a leitura de doutrina, de legislação, de jurisprudência e a resolução de questões. Eu acho que todos me conhecem, mas para os que não me conhecem, para os que não foram meus alunos, para os que estão conhecendo essa iniciativa, porque, por uma razão ou outra, tomaram conhecimento de que eu fui aprovado em primeiro lugar no concurso realizado entre 2019 e 2020. Eu sou promotor na Bahia, eu fui professor de Direito Penal por uma década. Atualmente, eu me dedico à docência no cursinho que eu montei, no RF Ensino, que tem preparação para todas as fases dos concursos públicos, claro, em conformidade com a minha capacidade de trabalho, já que é um curso pequeno, em que eu ainda faço a maior parte dos materiais, eu que construo os cronogramas, os calendários, e, portanto, eu tenho uma capacidade limitada, mas a ideia é que eu possa contribuir com aqueles que pretendem alcançar o cargo de promotor de justiça. Foi exatamente a esse objetivo que eu me dediquei entre os anos de 2017 e 2019, até alcançar a aprovação. E, naturalmente, eu tive êxito, tive um aprofundamento maior no concurso do MP da Bahia, em que eu acabei sendo aprovado em primeiro lugar
não porque eu acredito eu seja melhor do que os outros, mas porque ao longo daquela trajetória específica da MP da Bahia, eu acredito que eu consegui formular a melhor estratégia para realizar aquele certame em específico. Eu fiz mestrado em Direito, pós-graduação em Ciências Criminais e Oratória. Claro que a gente traz esse arcabouço para a construção do curso, mas ele é utilizado, sobretudo, para que haja uma concepção pedagógica no curso, para que o curso tenha uma ideia clara do que ele pretende ofertar para os possíveis alunos, para os potenciais alunos. Eu espero que vocês, ficando até o final do nosso encontro, aprendam sobre as particularidades do concurso do MP da Bahia, aprendam sobre como se preparar estrategicamente para essa prova e saibam tudo que eu fiz para obter essa aprovação em primeiro lugar no último certame. Embora eu creio que os mais experientes saibam que cada prova é uma prova, um momento, então, ao longo desse tempo, inclusive ao longo do tempo em que eu iniciei essa trajetória de ter um cursinho, eu creio que aprendi algumas lições e, com isso, o curso que é ofertado não é uma exata cópia do que eu fiz, mas representa um recorte de tudo que eu acho que funciona melhor na preparação de cada etapa, o que eu aprendi ao longo de todo esse tempo. Quer dizer, a ideia é fazer com que vocês evitem os erros que eu mesmo cometi durante a minha preparação. Quem ficar até o final, e eu espero que todos fiquem, vai receber um bônus, um desconto especial para os inscritos, vai ser divulgado no final da nossa live. E, além disso, aqueles que já forem alunos de outros cursos terão um desconto também especial, que será enviado por e-mail, será enviado através de contato telefônico. Eu tenho esse costume de ter um desconto maior para os alunos de outros cursos, mesmo porque esses alunos de outros cursos, por vezes, não conseguem aproveitar muito dos bônus que são ofertados, já tiveram acesso, por exemplo, a um dos materiais que eu quero ofertar como bônus para os inscritos nas primeiras 24 horas, que é o Mapa do Deserto e o Lições do Deserto, em que eu apresento de uma forma mais geral e não especificamente voltada para o MP da Bahia, aqueles elementos que eu considero fundamentais para uma boa preparação. E como é que eu alcancei essa abordagem? Eu vou até parar de compartilhar aqui, se der certo, né? Eu apertei, mas oremos para que não dê erro, porque começou a dar um aparente erro aqui. Olá, pessoal. Peço desculpas pela interrupção. Aconteceu algum erro aqui e o Zoom fechou sozinho. Eu fechei a apresentação para que nós pudéssemos conversar aqui de uma forma mais próxima e mais detida sobre como é que eu alcancei essa abordagem e qual a ideia do curso. Eu comecei meus estudos para concurso entre março e abril de 2017. E, na verdade, àquela altura, eu não tinha uma rotina de estudos, eu não efetivamente tinha qualquer noção do que era fazer o concurso público. Mas eu me inscrevi numa prova e decidi ir para essa prova. Na época, eu comprei um reta final do Renato Saraiva, voltado a esse certame especificamente, era uma prova do TJ São Paulo. Tinha uns vídeos mais curtos, reduzidos, acerca do certame, e eu tinha a expectativa, a esperança de, com aquilo, talvez rememorar o que eu vi na faculdade e
ter uma progressão e ter um bom desempenho na prova. Mas quando eu fiz essa prova, a minha sensação era de que, na verdade, eu sequer tinha feito um curso voltado àqueles assuntos que foram exigidos naquele dia. Com isso, em uma linha preliminar, eu decidi que faria a leitura dos livros voltados para concurso e que o faria, sobretudo em relação às matérias que eu tinha maior dificuldade. E por muito tempo eu fiz essa leitura, querendo formar uma base através da leitura de doutrina, sem fazer questões, sem fazer revisão, sem ler legislação, naturalmente. O resultado disso não foi tão bom. Em meio a isso, esse processo levou mais ou menos uns 6 meses, então eu já ia entrando ali em 2018. Em meio a isso, eu comecei a me indagar sobre qual seria a melhor estratégia para passar no concurso. Eu me debatia muito com a ideia de que talvez fosse inviável para mim, por um conjunto de fatores, realizar aquele sonho, realizar aquele objetivo, cumprir efetivamente a minha meta. Mas eu não queria aceitar isso. Então, comecei a buscar entender como eu conseguiria fazer a melhor preparação para atingir esse resultado. Eu conversei com concurseiros, concursados, pessoas que tiveram êxito e fui tentando formular minha forma de trabalhar. Vi que eu pecava por não realizar, por não fazer questões diariamente, por não investir muito nesse aspecto, pecava por tentar progredir no assunto mais rápido, com prejuízo das revisões, o que fazia com que, no final da leitura de assuntos, eu já não lembrasse exatamente o que eu tinha lido no começo. E, por essas razões, os concursos públicos fizeram com que eu tenha encarado pela primeira vez na minha vida a necessidade de entender a fundo o meu desafio e me preparar de acordo com esse entendimento. Na verdade, fazendo um comparativo entre as minhas qualidades, as minhas habilidades e o desafio que se colocava à minha frente. Por essas razões, a prova do MP da Bahia e a trajetória em geral nos concursos acabou fazendo com que eu tenha que ter utilizado muito tempo para pensar sobre método de estudo, sobre construção de cronograma, porque muitos dos meus colegas, meus conhecidos, tiveram êxito sem errar tanto quanto eu errei. O Botando a Base, por exemplo, que é um outro curso que é ofertado pela RF Ensino, é fruto do meu entendimento de que fazer retas finais seguidamente de nada adianta para a progressão. E na minha preparação, por muitas vezes, eu abandonava a leitura de livros para fazer reta final. Então, mesmo no começo, quando eu peguei os livros para ler até o fim, eu consegui concluir o livro de civil, de administrativo, algumas matérias em que eu me considerava bem ruim, mas eu logo abandonei porque se avizinhava uma prova, creio que do MP Minas ou do MP São Paulo, essa cronologia exata eu já não me lembro, e aí eu comprei reta final de um curso. O reta final, primeiro, me pareceu ser um reaproveitamento de outros cursos, de outros concursos, na verdade. Não que haja um problema em reaproveitar, por exemplo, o material que foi do MP Minas, que é do examinador, que está sendo repetido, e não faz sentido, né, descartar esse material. Mas o problema maior que eu vi nesses retas finais é que era feito um cronograma absolutamente inviável e não se falava claramente acerca da inviabilidade de cumprir aquele cronograma, ressalvada
a hipótese de o aluno estar em fase de revisão. Então, de antemão, se você. Eu tenho um pessoal aqui que era a turma 9 do Botando na Base, começou no início do ano. Nós temos uma perspectiva, mas não sabemos exatamente se a prova, o próximo concurso do MP da Bahia vai ser em outubro desse ano ou novembro. É um palpite que eu tenho, uma perspectiva que eu tenho, mas para alguém que a essa altura, para alguém que a essa altura cumpriu 3 meses, aproximadamente, de 10 meses de curso, não é tão interessante abandonar a formação da base para fazer uma reta final. Eu vou abrir aqui com vocês a plataforma, em instantes a gente vai ver um pouco de como o curso se apresenta. Quem for aluno do Batom na Base já tem uma noção de como a plataforma funciona, mas para que a gente veja o que já está na plataforma, a semana 1 do cronograma já está lá, né? Então, eu creio que a única vantagem para alguém que começou esse trabalho de construir uma base nesse ano, em relação a ter esse curso, é conseguir baixar todos os cronogramas e, na sequência, efetivamente usá-los para fazer uma revisão. Eu não sei se é o momento apropriado para isso, não acho que seja o momento apropriado para isso. Quem está nessa etapa deve fazer o quê? Eu diria que, claro, pensar já nas características do concurso da MP da Bahia e direcionar, não tem problema nenhum, vai ser objeto, inclusive, da nossa aula de hoje. E mais, essa pessoa precisa ter em mente que o primeiro objetivo dela é cumprir as 40 semanas do Botando na Base. Na sequência, eventualmente, fazer um reta final. Chegando mais no final do Botando na Base, se a gente tiver edital, tiver data de prova, a pessoa pode recortar a parte do Botando na Base que se dedica a tributário empresarial e talvez fazer um reta final. O Botando na Base é construído colocando essas matérias mais ao fim, exatamente porque elas não são comuns a todos os ministérios públicos. Aqui na Bahia, por exemplo, a lei de falências está ali como um conteúdo de direito civil, não há uma cobrança de empresarial. Tributário nem está lá, não tem nada de tributário. De sorte que nós podemos fazer esse recorte estratégico. Só não é interessante fazer esse recorte estratégico para alguém que está formando a base. Quem está formando a base e que poderia fazer, eventualmente, um reta final, quem conseguiria estudar por 12 horas? Eu já fiz reta final nesse ritmo que é colocado aqui no reta final do MP da Bahia, na verdade, que é colocado no mais das vezes em retas finais, e eu levava entre 12 e 14 horas para cumprir os objetivos, porque à época eu decidi utilizar meio que alguns materiais do zero. Então, afora os dias em que eu fazia a leitura de coisas já lidas, eu levava 12, 14 horas. Então, se você tem 12 a 14 horas, pode ler do zero, invista, vá em frente. Você, na verdade, vai ter um período de 3 meses ou de 12 semanas muito complicado, muito puxado, mas no final disso você passou pela generalidade de assuntos, da generalidade das matérias. O cronograma de reta final, no entanto, já é um cronograma de revisão. Então, você não tem uma revisão a cada semana do que você leu. Vejam que ele é construído para um público específico. E eu acho que eu fiz e eu faço muita questão de colocar isso para os alunos, porque ao longo da minha trajetória, eu vi, por muitas vezes, os cursos não serem claros com relação a isso.
Na minha época tinha, inclusive, curso que ofertava uma entrevista, a pessoa falava com você, perguntava como era a sua rotina, fingia que estava anotando, o que fazia você acreditar que o cronograma ia ser individualizado, personalizado, que você iria concluir de acordo com as horas que você tinha no dia. E quando você recebia o cronograma, era apenas mais um cronograma genérico que demandava horas, muitas horas para ser cumprido. Então, é bom ter isso em mente, e aí, a partir, ultrapassado esse ponto preliminar, a gente volta para falar um pouco do concurso da MP da Bahia e para a nossa apresentação. Bom, o regulamento do MP Bahia permite que seja contratada uma empresa, uma pessoa jurídica, não sei se empresa seria exatamente a descrição, mas uma pessoa jurídica, para a elaboração e realização da prova. Por que eu colocaria, então, exatamente, que nós estamos diante de uma prova de banca própria? Eu não tenho certeza que teremos uma prova de banca própria. Porém, houve uma grande insatisfação na administração superior do MP da Bahia com a construção da prova pelo SEBRAE. Naturalmente, eles podem contratar outra banca examinadora, e o meu compromisso em relação a esse reta final é: se houver contratação, por exemplo, do FCC, nós apresentaremos para vocês um estudo sobre FCC para que vocês adaptem os estudos na sequência dos estudos de vocês, ok? Naturalmente, quando vier o edital, eu farei um reta final pós-edital. Qual é a função, então, de fazer um reta final pré-edital? Eu construí a ideia de um pré-edital à época do último concurso do MP da Bahia, que foi aprovado no penúltimo, porque eu percebi, na minha trajetória, que entrar em um ritmo de revisão de reta final antes do edital era mais interessante do que fazer uma reta final apenas pós-edital. Com o edital, o tempo é muito curto. Quando você se volta para uma prova no pré-edital, primeiro que com um cronograma de 12 semanas, você tende a ter metas diárias, e isso faz com que você tenha um rendimento diário também melhor. É a mesma ideia, inclusive, por trás de botas à base. Por mais que você eventualmente não cumpra um ponto ou outro, porque, afinal de contas, a vida acontece, o fato é que você vai ter um rendimento melhor nas 12 semanas do que teria se não estivesse nesse ritmo de reta final, do que teria se não estivesse metas claras acerca do que fazer a cada dia. Quando é feito um reta final pré-edital, os alunos e os candidatos têm a oportunidade de talvez realizar o que aconteceu, por exemplo, no último concurso. Eles têm a oportunidade de talvez realizar o cronograma de revisão por 2 vezes ou mais. No último concurso foi assim: quem entrou na primeira turma pré-edital conseguiu realizar o cronograma 2 vezes. Isso significa que eventuais pendências puderam ser saneadas, isso significa que a pessoa conseguiu se dedicar melhor por 6 meses, pensando na prova do MP da Bahia. E dessa turma, eu tive alunos aprovados no concurso do MP da Bahia, eu tive alunos que chegaram na prova oral e não tiveram a aprovação no concurso, porque foi uma prova oral muito problemática, mas eu vou deixar essas questões envolvendo a prova oral para o momento oportuno, mas o fato é que eu tive muitos alunos do reta final pré-edital que foram alunos depois para as provas discursivas e foram alunos após nos cursos para a prova oral. Alguns dos depoimentos desses alunos estão nas redes,
Eu sei que, por vezes, essa parte de marketing acaba soando até um pouco, como é que eu posso dizer, mercadológica ou exagerada, mas acaba sendo algo fundamental para que o curso seja conhecido, as pessoas saibam do que se trata o curso e o que ele vai trazer. Com base nessa crença de que teremos uma prova de banca própria, o reta final é trabalhado a priori com fundamento nas últimas provas de banca própria que foram realizadas. Eu acho que chama a atenção o fato de que a presidente da comissão do meu concurso, que foi corregedora do Ministério Público do Estado da Bahia, está na comissão examinadora e tem um perfil centralizador. E com isso, a gente pode não apenas ter a expectativa de uma prova de banca própria, como também estudar quais devem ser os contornos do concurso a partir do que aconteceu no meu concurso e no concurso realizado em 2015. Em ambas as ocasiões, a doutora Cleonice, que foi nossa corregedora e que está na comissão como examinadora de Direito Civil, foi membro da comissão e, no particular do meu concurso, presidiu a comissão. É uma prova, a prova que será realizada. A gente está pensando, claro, num primeiro momento, na prova objetiva, uma prova que tem múltipla escolha, são 5 opções de resposta. A gente vai falar um pouco sobre o perfil da prova, mas o ponto é que é uma prova que tem características bem marcantes em relação ao que é exigido em Constitucional Administrativo Eleitoral, Penal e Civil e Processo Civil, Penal e Processo Penal, Difusos e Coletivos e Legislação Institucional. Pois bem, a gente já falou sobre essa questão da banca própria. A possível data. Bom, eu tenho conhecimento que em julho entrará em vigor uma lei que aumentará o número de cargos de promotores substitutos no nosso MP da Bahia, e com isso será possível exaurir a lista do último concurso. Exaurida essa lista, surge a necessidade de logo de fazer o próximo concurso, mesmo que, a priori, não haja vagas para promotores substitutos. Por quê? Porque para titularizar os promotores que entraram, é necessária, no mínimo, a perspectiva de que haja uma nova turma de promotores substitutos. Ok? Então, eu acredito em mais um concurso de MP da Bahia em que serão chamados todos os aprovados. A partir dessa linha de entendimento, eu já fui assim informado de que o PGJ queria lançar o concurso em paralelo com o curso de formação dessa nova turma de promotores. Essa foi a informação que eu tive, o que faria com que a gente tivesse um edital em julho. Com o edital em julho, não é impossível a realização da prova entre outubro e novembro. Daí porque eu já formulei um curso pré-edital para ofertar às pessoas a possibilidade de fazer esse recorte, acaso queiram, e comecei a me preparar para eventualmente também fazer o estudo do edital e construir o pós-edital no momento posterior, ok? Então, a informação que se tem é essa. Eu não sei se isso se cumprirá. Eu vejo que os concursos aqui da MP da Bahia têm uma demora e sempre me surpreenderam negativamente em relação a esse aspecto de quando as coisas vão acontecer. Mas a informação que eu tenho é essa. O desejo é esse. Eu não sei se ele vai se concretizar, mas existe e é esse. Certo, pessoal? Então, eu trabalho com o cenário de tempo, digamos, o pior cenário possível.
Mas ainda é um cenário em que quem entrou no Botando a Base em janeiro vai ter terminado botando a base, né? E acaso se estenda o tempo em relação a quando acontecerá a prova, as pessoas podem, claro, continuar repetindo o ciclo de revisão ou construir uma outra estratégia de acordo com as provas que se apresentam. Eu gosto, assim, em muitos materiais vocês vão perceber que eu tento deixar os alunos livres para tomarem decisões, fazer escolhas acerca do andamento dos estudos, embora a minha ideia seja mastigar ao máximo o que elas farão nesse ritmo aí de reta final. Ok? Pois bem, a banca foi divulgada no Diário Oficial na semana passada e o regulamento também veio. Nós entregaremos naturalmente uma análise acerca de cada um dos examinadores. Eu já convidei, já tive o aceite de uma examinadora do meu concurso para que não apenas contribua com a construção do cronograma, a gente já trocou muitas ideias sobre o que colocar para vocês ou não, e ela vai dar uma aula para vocês no dia 17 de maio, falando sobre a preparação em difusos e coletivos e também em direito civil, porque ela conhece muito a doutora Cleonice, já que foi da comissão do meu concurso e foi colega de Cleonice, doutora Cleonice, durante o meu concurso. Trata-se da ilustríssima, queridíssima Aline Arcângelo. Foi examinadora do meu concurso. Eu venho conversando com ela sobre a construção do reta final pré-edital, para que eu o construa da melhor forma, para que ele não saia apenas da experiência do concurseiro que terminou aprovado, mas que venha também com informações acerca de quem construiu já no MP da Bahia uma prova. Então, a gente tem essa aula, tem esse diálogo na construção do curso em si, e a gente vê colegas com perfis variados nessa comissão examinadora. Com base nesses perfis, a gente constrói aqui uma linha de revisão para o reta final, mas eu já advirto que a prova da MP da Bahia tem uma cara que a distingue, por exemplo, de uma prova de MP Minas ou de uma prova do MPF. Por mais que os examinadores tenham predileção por determinados temas, eles fazem as cobranças de forma abrangente. Então, no meu concurso, embora a linha Arcângelo seja muito ligada à direito ambiental, houve cobrança de variadas matérias do campo de difusos e coletivos. As questões de ambiental vieram piores, porque ela tem um maior preparo, o nível de exigência acaba sendo maior. Mas isso não fez com que outros temas não fossem cobrados. Então, o direcionamento é mais para que haja atenção a alguns temas. Por exemplo, um dos examinadores de difusos, a informação de que ele tem uma grande ligação com a área da infância e juventude, o Carlos Martel. Então, embora ECA não tenha sido assim tão cobrado em provas de MP nos últimos anos, é muito importante, eu não entendo porque nas provas objetivas não vem tantas questões, eu acho que pelo fato de no passado ter sido muito cobrado, mas, enfim, a gente não pode deixar de estudar porque tem esse viés, muito provavelmente virá algo na campo de infância e juventude, acaso seja mantido, claro, o caso Martel, na banca. No último concurso, vale dizer, construído pelo SEBRASP, eu avisei para meus alunos que nada impedia que os membros da comissão examinadora direcionassem o SEBRASP na construção da prova e alguns temas que eu disse que cairiam, acabaram caindo. Não sou adivinho, os temas, na minha leitura, eram temas caros aos examinadores e eu antecipei que, independentemente de eles não fazerem as questões, seria muito fácil, muito tranquilo eles
comentarem, sugerirem ou recomendarem, solicitarem do Sebrae que o tema XYZ deveria ser cobrado, o que faz com que nós não tenhamos um prejuízo na revisão em decorrência da possibilidade de ser contratada uma instituição para a realização da prova. 2, com a possibilidade de, naturalmente, com isso, nós termos uma prova que não é feita pela comissão que foi eleita pelo MP da Bahia. Tá? Então, o curso é construído com análise das provas anteriores, análise da banca. Eu tento fazer materiais específicos e trazer palestrantes diferenciados. Nós teremos, mais uma vez, 2 modelos de cronograma. A minha pretensão é que um deles, para a realização de um deles, a pessoa precisa gastar 8 horas no dia. Para a realização do outro, ela precisa gastar 5 horas. Eu preciso que vocês entendam, no entanto, que é um cronograma que é feito de uma forma geral. Eu não tenho como fazer um cronograma individual para cada pessoa. Um serviço desse seria absurdamente caro. Imaginem se eu precisasse parar a cada semana para fazer o cronograma de cada aluno. Tá? Pois bem, então eu faço uma linha média de quanto tempo as pessoas levam para revisar uma quantidade de páginas, revisar uma quantidade de dispositivos. E no cronograma eu faço indicações de como deve ser esse estudo para, eventualmente, ela ganhar tempo. Em relação aos palestrantes, eu percebi no último curso que eu ofertei de reta final que as pessoas, naturalmente, já estavam revisando os próprios materiais, já tinham, em relação aos temas jurídicos, os materiais para serem lidos e, portanto, elas acabavam fazendo maior proveito de aulas em que fosse abordada a questão da própria preparação, o conhecimento sobre a banca, que trouxesse esse recorte da banca examinadora, daí porque a nossa primeira professora confirmada, não será a única, é a professora Aline Arcângelo, que virá falar conosco sobre a preparação para a prova. Trazer essa visão de um examinador sobre a preparação para a prova, mais especificamente para o campo de difusos e coletivos. Eu deixarei palestrantes, professores que tratam de determinados temas jurídicos para um eventual curso voltado às provas discursivas. Eu acho que será melhor aproveitado o conteúdo desses professores num segundo momento. Eu ouvi muito, inclusive, alunos no último reta final que apontaram que eles esperavam materiais mais específicos, que o curso deveria, portanto, se dedicar mais a esses materiais específicos, a determinados recortes, do que a, por exemplo, ofertar materiais de todos os temas, de todas as matérias, coisa que a gente faz no Botando a Base. Então, a gente fez essa modificação em relação ao que seria ofertado, mas manteve o que deu certo. 2 modelos de cronograma, os palestrantes também. A gente fez uma modificação, mas manteve. Eram encontros bem frutíferos. Os encontros serão, salvo necessidade, que será antecipadamente apresentada para os alunos aos sábados, às 19 horas, como estamos fazendo, inclusive, esse encontro de hoje. E essa abordagem surge, eu dizia, exatamente porque eu encontrei no mercado, como aluno, retas finais em que não havia essas possibilidades de cronogramas distintos e não havia uma mensagem clara. Esse curso é para você ou esse curso não serve para você. Né? Vocês acessarão na nossa plataforma, tem uma retificação aqui, serão 3 simulados. Mas tem um raio-x, nós ofertaremos raio-x do certame da banca examinadora, cronograma de estudo em 2 modelos,
Serão três simulados com gabaritos comentados, materiais doutrinários e vídeos em temas-chave. Faremos encontros, os alunos e eu. Teremos a resolução de dúvidas por via de grupo de WhatsApp e palestras com convidados, inclusive ex-examinadores. Já temos a primeira confirmada. Aqui eu tenho um recorte do raio-x que é disponibilizado com os temas que foram cobrados em constitucional nas últimas provas do MP da Bahia. Então, isso serve para que vocês também tenham uma confiança em relação à adesão ao cronograma. Mais do que para formular eventualmente o cronograma, mas eu, por vezes, queria ter uma demonstração de que o curso foi construído com enfoque no concurso que eu ia fazer. Eu não sei se é o caso de todo mundo, mas era particularmente o meu caso. O nosso raio-x vem com informações desse tipo. Haverá também a análise da banca examinadora. Isso aqui é uma análise estatística sobre as questões dos últimos concursos, que foram de banca própria. Então, a gente vê aqui qual a fonte mais exigida em relação à matéria de direito constitucional. Isso também é indicado. Isso faz com que vocês também possam fazer escolhas com relação à revisão de vocês, eventualmente cumprir mais a parte de legislação, cortar mais a doutrina, enfim. Na minha visão, quem deve fazer esse curso? Quem deve fazer esse curso? Eu já dizia, o curso é para alguém que passou pela etapa de formação de base, tá? É possível, é possível cumprir num tempo mais significativo se você tiver esse tempo mais significativo. O que eu considero a formação de base? Você não precisa estar bom, estar com nota alta nos concursos, mas você precisa já ter passado pela generalidade dos assuntos e das matérias que são cobradas em provas do Ministério Público. Então, se você for um aluno botando a base, bem ou mal, conseguiu cumprir ali o cronograma, você pode fazer um reta final. Ainda que tenha ficado alguma lacuna para ser saneada, você pode fazer uma reta final. Porque você estará relendo a maior parte das fontes de leitura que são indicadas. Se não for esse o caso, vai ser muito difícil cumprir as metas. Eu tomo por mim, eu não me considero ser uma pessoa burra. Eu aprendo as coisas. Mas eu não conseguia cumprir rapidamente um, um dia de estudos mais dilatado em um reta final em que eu já não tivesse lido as coisas cuja leitura era indicada. Quem não deve fazer, quem está começando agora, Rodar, eu quero começar a estudar, ou entrei no Botão na Base no começo do ano, não indica. Tá? E, efetivamente, quem não pensa em se preparar estrategicamente para a prova do MP da Bahia. Não, tem outros concursos. Eu conversei, inclusive, com uma amiga minha que está fazendo MP São Paulo, aí foi hoje para fazer a prova do MP São Paulo, e falou comigo, não sei o que eu faço, porque abriu o MP da Bahia. Eu disse, calma, você tem que focar no MP São Paulo, fazer o MP São Paulo, depois você pensa no MP da Bahia. Não é o momento de pensar no MP da Bahia, você está na segunda fase, né? Mas, se você quer se preparar, pensa muito nessa prova. Se você, por exemplo, quer ficar no Nordeste, a gente tem uma perspectiva de ter MP Maranhão, talvez, mas fora isso, é o MP da Bahia. O MP Ceará entrou assim, uma quantidade absurda de gente no último concurso. O MP Pernambuco também. O MP Pernambuco teve um concurso recente. Eu não tenho notícia de nenhum concurso no Nordeste que não seja do MP da Bahia ou do MP Maranhão. É isso. O valor do curso, vamos falar agora de um aspecto que sempre me perguntam. Alguém botou aqui no grupo, MP Alagoas.
Falaram, mas eu não vi movimento nenhum. Alagoas, Rio Grande do Norte tem muitos anos que não tem. E são estados pequenos, com uma quantidade de vagas normalmente menor. Eu acho que o Maranhão pode ter muita vaga, tem muito tempo sem concurso, precisa. E aqui na Bahia vai ter muita vaga. Vão chamar muita gente. Mas vamos lá. São os mais concretos. MP, Maranhão, e a informação que eu tinha é que saiu o edital na semana seguinte ao Carnaval, e nada até hoje. Né? Em 2022, o curso ficou no valor de R$ 799,99. Esse curso, em 2022, dava acesso gratuito ao buscador de Seu Direito, dava acesso também ao decorando a lei seca, e por essas razões, que foram algumas coisas que acabaram dando problema no último reta final, eu fiz modificações e, apesar dessas modificações, eu enxuguei o valor. Eu fiz uma redução significativa do valor do curso em razão dessas deduções de conteúdo. Primeira delas, Decorando a Lei Seca. Decorando a Lei Seca é uma plataforma que eu gosto. Eu não tenho mais parceria com eles, mas também não tenho problema nenhum com eles. Acho que é uma boa plataforma para estudo de legislação, mas acaba sendo uma plataforma para estudo de legislação. Não é uma plataforma sensacional, digamos, para o estudo de outras coisas, como jurisprudência, enfim. E os alunos, portanto, acabavam sempre precisando fazer questões em outros sites, mas notadamente no G Concurso. Então, o que é que eu fiz? No cronograma, eu coloco links para que a pessoa acesse e já tenha, saia os filtros ali do G Concurso. Quem é do Botão na Base já conhece essa forma de trabalhar. Eu não obrigo ninguém a assinar o que concursos, mas eu também não posso usar filtros de todas as plataformas que existem. Eu tenho que escolher a que é utilizada pela maioria das pessoas. E aí a pessoa também pode utilizar os próprios filtros, fazer a própria filtragem das questões e trabalhar em cima das questões da semana. Por outro lado, buscadores e o direito. É claro que essa coisa de o acesso é grátis. Em qualquer negócio, esse tipo de trabalho, o custo é embutido no valor do produto. Mas o que é que acontece? O acesso ao buscador de seu direito acaba sendo muito problemático. Turmas de reta final são maiores que as turmas do Botão da Base. E aí eu tinha que fazer uma lista enorme na semana do início do curso para mandar para irem sendo liberados paulatinamente os acessos ao buscador de seu direito. Por isso eu cortei esse acesso. Na verdade, cada aluno, se quiser, paga o próprio acesso ao buscador de seu direito. Então, nós fizemos um corte também no valor. Qual é esse valor agora? O valor atual é R$ 669, mas tem um desconto. Esse desconto é de 15% para quem é ex-aluno ou quem é aluno. Eu deveria ter construído melhor aqui esse slide especificamente. E os pré-inscritos, ou seja, quem recebeu o e-mail para ter acesso a essa aula, podem fazer a inscrição e que não é ex-aluno. Quem recebeu o acesso e que não é ex-aluno pode fazer a inscrição com 10% de desconto através do cupom Beduíno Fiel. Eu vou colocar, inclusive, aqui no chat. Ok? Vocês podem se matricular agora, prestem bem atenção aqui, através desse QR Code. Vocês podem se matricular através desse QR Code, ok? Ou no link que será enviado pelo e-mail, será enviado será disponibilizado no nosso site. Os matriculados nas primeiras 24 horas terão acesso ao e-book Lições do Deserto e ao Mapa do Deserto, um outro e-book que é acompanhado de vídeos. Com isso, eu acabo a parte expositiva, mas quero trazer para vocês o que já está na plataforma. Então, aqui eu estou com a visualização como membro com acesso e cadê aqui o conteúdo? Nós já temos
o raio-x das provas. Tem mais coisa aqui para eu disponibilizar. Eu já vou ajustar isso, mas eu queria mostrar aqui a semana um. Eu já tenho os materiais que eu vou disponibilizar para essa semana. Eu vou aqui fazer o download do cronograma esquematizado de 8 horas. Vocês conseguem ver aqui as questões que são indicadas. Eu gosto muito de ir na fase de revisão, indicar a resolução de questões no começo do dia como primeira atividade. A gente consegue ver aqui a seleção de filtros, ok? Então, isso já vai ser disponibilizado desde logo, mas vocês vão ver no calendário que a nossa data oficial de início é o dia, deixa eu ver aqui, hoje é dia 26, o dia 5 de maio, ok? A ideia é que vocês comecem em 5 de maio, mas naturalmente vocês podem começar antes, tá? Alice me pede para falar um pouco das diferenças e semelhanças entre este e o último reta final para o MP da Bahia. Pois bem, as adaptações que serão feitas e as indicações de materiais específicos partirão da nova banca examinadora, ok? O regulamento foi mantido, então a tendência é que nós mantenhamos a maior parte dos temas que já estão no cronograma, certo? O que você terá de novidade é exatamente materiais construídos especificamente para esse certame, um, a resolução de dúvidas no grupo do WhatsApp, mas, sendo bem sincero, se você quiser pegar, e eu disse isso inclusive no final do último pré-edital, se você quiser pegar aquele cronograma e fazer, você pode fazer e vai atualizando. Né? O cronograma novo tem atualização em relação aos temas de jurisprudência, coisas novas que foram trazidas, mas eu diria que ele é 25% a 30% novo, sabe? Ele não é 100% novo. Não faria nem sentido que ele fosse construído dessa forma, diante do fato de que nós temos um regulamento muito semelhante e isso faz com que a prova tenda a ser bastante semelhante, ok? Pois bem, pessoal, com isso eu encerro nossa apresentação. Ainda vou fazer algumas retificações aqui na plataforma para os primeiros inscritos. Serão encaminhados os links para as matrículas. Espero tê-los como alunos antecipadamente, tá? O cronograma 1 já estará disponível em sua completude para quem acessar desde então. Sim. Eu fiz isso pensando em você, Tamir, que perguntou isso agora. Levando em consideração a alta probabilidade de ser banca própria, acredita que as etapas desse novo concurso serão mais puxadas que o CESP? Muito provavelmente. Muito provavelmente. O desconto para ex-alunos não é válido só hoje, em qualquer momento da matrícula. O que é válido para hoje é o acesso ao mapa do deserto e ao e-book. O que, na verdade, para os ex-alunos, é como eu disse, eu sempre tento dar um desconto maior para ex-aluno, porque ele já tem muito material que vai ser oferecido. É pensando exatamente no que eu encontrava nos outros cursos. Porque eu pensava, pô, eu estou fazendo um novo curso, beleza, tem umas novidades e, no final das contas, ele trabalhou para fazer todos aqueles materiais. Mas tem muita coisa que é aproveitada. Então, esse desconto, inclusive, é maior porque o bônus não é tão aproveitado, vocês já tiveram acesso, né? E pode ser em qualquer dia. Percebi que houve algumas mudanças no regulamento em pontos específicos. Detalhamento de alguns pontos, principalmente civil, em relação ao último edital. Isso é o maior indício de banca própria, sim. É. Porque eles não mexem muito. Do meu concurso para o concurso que foi capitaneado pelo Sebrae, teve pouquíssima mudança, para que vocês tenham uma ideia. A mudança foi mais assim, de atualização legislativa. Ok? Eu sigo à disposição para tirar dúvidas, vão falando lá pelo Instagram, a gente vai se comunicando. Repito, que eu espero tê-los como alunos. A ideia do pré-edital é antecipar essa revisão. Eu tenho algumas pessoas aí, inclusive, da minha convivência, gente que eu conheço, gente que também, a quem eu me dirigi diretamente aí
nessa nossa apresentação eu conheço desde a graduação. Eu fui professor da Baiana, ele era aluno da Baiana também. A gente sempre troca ideia sobre o concurso e ele viu como foi a experiência do último pré-edital e vem trabalhando, claro, para ter a aprovação do MP, mas todo mundo quer passar em casa e resolveu exatamente se antecipar para ter a oportunidade, talvez, de fazer esses 2 ciclos de revisão até a prova, ou mais até. Eu não tenho garantia de que a prova será em 6 meses, mas eu trabalho com a informação que eu tenho, certo? Vocês não vão ter de mim informações sensacionalistas sobre o concurso, no afã de vender mais, de obter o dinheiro. Eu gosto muito de ser sincero, objetivo, claro. Eu também não vou ser aquele professor que é o psicólogo, que está ali mandando mensagem de bom dia, de boa sorte. Infelizmente, eu não tenho esse perfil, eu não tenho esse dom, sabe? Mas vocês vão encontrar um curso em que eu tenho muito cuidado com os materiais. Sempre que pontuam erros e sugestões para melhorar, eu busco fazer. Eu não tenho um problema em termos alunos parceiros na construção do próprio curso. Eu não fico na defensiva, porque a minha ideia é ofertar o melhor, no sentido de contribuir com vocês. Eu não sou o protagonista dessa trajetória. Eu posso, no máximo, contribuir com essa trajetória. Os protagonistas são vocês. São vocês. Eu, no máximo, construo algumas ferramentas que podem ajudá-los nessa construção. O curso pré-edital vai abordar que porcentagem dos pontos do edital. Eu não tenho uma porcentagem dos pontos do edital. São os pontos do edital que eu sei que são mais cobrados, sabe? Mas eu não peguei não fiz uma comparação. E isso aqui está no cronograma. O edital vamos lá, tem 20 temas no cronograma, o edital tem 100. O curso, portanto, tem 20% do edital. Não fiz isso. Colocar aqui. Acho que deveria tentar esse perfil acolhedor. Vejam, eu não consigo. Eu me perco, às vezes sei lá, tem um dia da prova, eu esqueci porque eu estou fazendo outra coisa, eu estou hiper focado em outra coisa, sabe? Eu gostaria de conseguir melhorar nisso, mas vai chegando um ponto da vida que minha avó dizia, cachorro velho não aprende truque novo. E eu tenho essa dificuldade. Eu gostaria de ter talvez alguém trabalhando comigo que tivesse mais esse perfil, mas o curso não chegou ainda nesse ponto. O crescimento do curso passa por a aquisição de pessoas, mas muitas vezes, assim, eu trabalho no curso com a perspectiva de eu construir um curso, eu não sei no que vai dar, não sei quantos inscritos haverá. Nem todo mundo lida bem com essa forma de trabalhar, eu não sei quanto eu vou ganhar, sabe? Para que eu tenha alguém que complemente o meu trabalho, já que eu reconheço essa deficiência, mas entendo que não é por mal. Não é por não querer fazer, eu só não consigo, não sei, não tenho outra queijo, entendeu? Mas eu faço o que dá e estou bem claro assim, com as pessoas em relação ao que oferto. Eu acho que há espaços melhores para esse acolhimento, como família, terapia, enfim. Eu, particularmente, também, não é só que eu não faço, eu nunca quis de professor isso, certo? Então, é isso. Eu estarei lá para ajudar. A Alice até falou que eu sou desprovido de fofura, mas dá assistência a todo mundo. Eu ajudo, eu faço tudo que eu posso, entendeu? Mas eu agora estou fazendo essa advertência porque no último curso que eu fiz aí de prova oral, estavam reclamando em algum grupo de concurseiro que eu não desejei boa sorte no dia da prova. Assim, eu tenho um N problemas, N coisas para fazer entre cursos e promotorias, eu esqueci, infelizmente, entendeu? Isso é isso. Às vezes eu mostro os cachorros. Assim. Hoje eu fechei a porta para eles não ficarem latindo, para a gente ter a gravação, mas enfim. Eu tenho que também dar sequência aqui. Eu quero fazer alguns ajustes aqui na plataforma que eu já vi que são necessários, certo, pessoal? Vamos seguir em frente. Eu espero tê-los como alunos. Abraços em todos e todas. Até o próximo encontro. Tamo junto.